colocá-lo aqui para os senhores, para a gente analisar, estudar sobre esse título de transformação da mente, nessa advertência que o Luiz Fontes faz nesse vídeo recente. É um vídeo dele de quinta-feira e eu trouxe aqui porque eu achei que seria importante para nós. Então vamos ouvi-lo. Sobre a necessidade de que se resgate entre nós a presença de Deus, a face de Deus. Necessidade que a face de Deus esteja presente entre nós. Isso é vida espiritual, presente entre nós. A questão de ter entre nós, nesse tempo, trombeteiros, vozes proféticas, homens que têm o ministério da palavra. E por último, a questão da ordem da marcha, o andar do modo digno da vocação. Amados irmãos e irmãs, a cada dia eu tenho percebido o quanto que existe uma forte tendência à apostasia. A apostasia hoje ela é algo muito mais natural do que nós imaginamos. Os desvios, a perda do desejo, da comunhão, a sede da palavra, a fome pela oração. Esses assuntos que são fundamentais, que têm se perdido no nosso meio. E eu falo de maneira geral. Então, meus irmãos e irmãs, que o Senhor nos ajude a relembrar esse assunto aos seus pés e que Ele possa nos ajudar. Eu lembro que nós havíamos falado sobre esses 3 movimentos espirituais. Então, agora eu quero dar um passo mais além sobre isso. Eu gostaria de tocar mais alguns pontos com vocês. Por isso, eu os convido a abrirem suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, um assunto que nós estudamos em muitas oportunidades. Mas eu gostaria de ver esse assunto mais uma vez. Por quê? Porque eu não acredito, irmãos, que Deus vai trazer um despertamento nesse tempo do fim. Eu falo que para vocês, que talvez seja a coisa mais urgente que nós precisamos, é de um despertamento. Um despertamento onde nós tenhamos a palavra, não só a palavra ministrada, mas a palavra recebida, a fome pela palavra, o desejo pela palavra. Essa é a extrema urgência que nós temos, de que nós possamos ser, não uma igreja no sentido nominal da palavra, mas que nós possamos ser a igreja no sentido do testemunho de Deus. Não é questão de ter cultos bons, sermos organizados, ter um programa de culto que funciona, ter irmãos integrados, irmãs integradas. Não é disso que eu estou falando, irmãos. Qualquer sociedade pode ser organizada e ela pode até frutificar. Eu não estou falando disso, eu estou falando algo que envolve o coração de Deus. Não é questão intelectual, não é um encontro de pessoas, não é religião, é vida espiritual. Sempre eu falo vida espiritual. Vida espiritual é uma vida que você não vê, você não prova. Você tem e você crê e pronto. Mas crê porque o Espírito Santo habita seu coração. Crê porque você morreu com Cristo naquela cruz e ressuscitou com Cristo naquela cruz. E você percebe que aos poucos, o dia vai passando e você vai morrendo para as coisas do mundo, se distanciando das pessoas no mundo. Porque esse distanciamento é por causa de valores. Seus valores são valores do reino. Seus valores estão focados em Cristo, em se transformar sua mente. Daí a transformação da mente.
transformar sua mente, caráter, conduta em Cristo. Não é mais os valores do mundo. E é isso. Algo que envolve o propósito eterno de Deus. Algo que envolve o nosso destino eterno. Porque eu não posso acreditar que nós viemos desse mundo a passeio. Que nós viemos para esse mundo para vivermos aqui os nossos desejos, a nossa vontade. Eu não posso acreditar que nós estamos aqui como fruto do acaso, talvez como fruto do amor dos nossos pais. Eu não posso, irmãos, porque cada vez que eu olho para a palavra de Deus, eu estou mais e mais convencido que nós estamos aqui por causa de um propósito soberano e eterno de Deus. Não é a O nossa. propósito nosso não é esse propósito que a gente vê no mundo. O propósito nosso, como bem disse e está na Bíblia, Jesus Cristo, é a vida eterna, é uma vida em Cristo, é ser guiado pelo Espírito Santo, como ele foi há 2000 anos atrás, como está escrito na Bíblia, e para ter uma vida eterna com ele, sendo cooperador do reino dele. Ele é o reino. É espiritual. As pessoas querem colocar as coisas no âmbito natural, no plano horizontal, né? E passar bem. É muito superior a isso. Essa história é a história dele. Não é para satisfação dos nossos desejos, dos nossos sonhos, mas é o desejo de Deus, é um desejo supremo, um desejo maior. E nas releituras que tenho feito de tantos capítulos, de tantos textos que todos nós já temos estudado, eu particularmente tenho estudado, parece que há uma dimensão nova que se aprende, há um caminho novo que se abre. E eu vejo que isso não é por acaso. É porque eu creio que o Senhor está para consumar a sua obra. Quando eu estava vindo para o local de reunião junto com a minha esposa, nós estávamos conversando justamente isso. Eu estou convencido também, irmãos, que esses que anelam o Senhor nesse tempo do fim é um grupo muito pequeno. Eles estão vivendo uma vida sacrificial. Eles estão debaixo de muita dor, de muita aflição, de muita angústia, de muito peso. Por isso que você vê lá em Apocalipse, na igreja de Esmina, ser fiel até a morte. Você vai ver que os homens de Deus, esses homens e mulheres de Deus que compuseram a história do povo de Deus ao longo dos séculos, sempre foi uma minoria que não se curvou a nenhuma forma de sistema religioso, nenhuma forma de cultura, de filosofia, de mundanismo. Eram aqueles que viviam à margem do caminho, que não negociaram princípios, nem os fundamentos da palavra de Deus. Então, amados irmãos e irmãs, nós precisamos urgentemente de que o Espírito Santo encontre em nós homens e mulheres que desejam o Senhor de uma forma profunda nesse tempo. Que desejam Ele mais do que trabalho. Desejam ele mais de qualquer coisa. E é 24 horas por dia. É lógico que a gente sente falta de uma pessoa do lado, porque afinal somos seres humanos. Mas o Filho de Deus deseja a presença dele a todo momento. O Filho de Deus, eu diria que ele aborta as coisas do mundo para poder ficar com o Pai, para fazer a vontade do Pai, para dar glória ao Pai. O resto depende da vontade do Pai. Ir almoçar, jantar, viajar, fazer festa. Mas é o Pai que comanda, o Pai que manda. Que desejam Ele mais do que dinheiro, mais do que conforto, mais do que família, mais do que a sua própria vida. Os cristãos primitivos, eles morreram por causa do Evangelho.
mas nós somos desafiados hoje a viver o Evangelho numa cultura pervertida, em um contexto espiritual